Como escolher o silicone ideal para você? Não gosto dos meus seios, doutor, mas também não quero que fique nada artificial. Essa é uma das frases que ouço frequentemente no meu consultório. Olá, eu sou o Dr. André Oliveira, cirurgião plástico especialista em contorno corporal e também na cirurgia das mamas. E no vídeo de hoje eu vou te ajudar de uma vez por todas a você escolher o silicone ideal para você. Gente, é o que eu falo. Para você escolher o silicone ideal para você e você ter aquele resultado dos sonhos que você sempre imaginou, o que você tem que gravar são duas coisas, basicamente. Primeiro, o formato e o tamanho das próteses. Mas doutor, como que eu vou saber do formato e do tamanho para mim? Isso quem decide é o cirurgião? Eu falo que não. Quem decide é o cirurgião e o paciente. São as duas coisas, não é somente o cirurgião. Por quê? Vamos lá. A primeira coisa é o formato. Quem decide o formato é o paciente. O formato, gente, é a parte externa da prótese. Vou dar um exemplo. Doutor, eu quero um resultado natural. Então, gente, basicamente a gente tem um formato redondo, que é o efeito mais bola ali que o paciente gosta, perfil super alto. E temos também o formato anatômico, que é o natural. Então, quando o paciente já chega falando para mim, doutor, eu quero um efeito natural, um formato natural, então a gente sabe que o formato da prótese de silicone tem que ser uma prótese do formato anatômico natural. Pronto, já está decidido ali. Quando a paciente fala para mim, doutor, eu quero um colo mais marcado, mais projetado, já natural não vai ficar. Então o formato dessa prótese tem que ser ali que a gente fala um formato mais redondo, um colo mais marcado. Primeira coisa, o formato você já tem que saber falar para o seu cirurgião. Segunda coisa para definir o tamanho. Aí é muito importante o paciente explicar como que ela quer que fique. Então, antes de eu definir o tamanho do paciente, primeira coisa que eu pergunto para o paciente, como que você quer que fique? Quando você fala para mim, doutor, eu quero um colo bem marcado, as mamas bem próximas, então eu sei que a prótese ela tem que vir muito próxima uma da outra. Então, se for uma prótese, vamos supor, pequena, ela vai ficar aqui, ela não consegue aproximar. Quando a paciente fala para mim, doutor, eu não quero assim nada muito exagerado, uma coisa um pouco mais natural, um colo não muito próximo, então eu sei que o tamanho não precisa ser um tamanho grande para chegar muito aqui, pode ser um tamanho menor. Então, como o paciente quer que fique, a expectativa que ele quer do resultado, é muito importante ele falar isso para o cirurgião, para ele definir o tamanho. Então, a primeira coisa que vai definir o tamanho é a expectativa que o paciente quer que o resultado fique. Segunda coisa que para ele definir o tamanho é a anatomia que o paciente tem. Então, gente, muitas vezes o paciente, da minha amiga, 300 ml ficou ótimo, eu quero um de 300 ml. Calma, porque aí a anatomia do paciente muitas vezes é diferente da amiga dela, tá? Então, o que a gente avalia basicamente no paciente? O diâmetro do tórax, a largura do tórax e essa altura do tórax. É isso que vai definir o tamanho pra gente. Então, muitas vezes, gente, pra vocês terem uma ideia, uma paciente pode ter 1,60 m de altura, mas a caixa torácica dela é uma caixa torácica mais larga. Então, provavelmente, essa paciente, mesmo sendo baixa, e a gente pega uma paciente de 1,70 m, 1,75 m, mas o diâmetro do tórax dela é mais fino, provavelmente a de 1,60 m, o tamanho da prótese vai ser maior que a paciente de 1,70 m por ter um tórax menor. Então, o diâmetro do tórax do paciente é o que mais define pra gente o tamanho da prótese. Então, para vocês terem uma noção, uma prótese de 300 ml, numa paciente, muitas vezes fica ideal, na outra paciente pode ficar pequeno e tem outro tipo de paciente que vai ficar grande até demais. Então, olha só para vocês verem o tanto que varia. Então, vocês não podem ficar fixados no número, porque o número, o volume da prótese vai depender do biotipo da paciente e como que ela quer que fique. Então, para definir o volume, primeira coisa, fala para o paciente a expectativa que você quer que fique o resultado, se quer um colo mais marcado, se quer um colo mais próximo, e aí o cirurgião vai tirar as medidas do tórax com fita mesmo, eu pego a fita métrica ali, meço o paciente o diâmetro para saber o volume da prótese. E aí, o cirurgião, ele tem uma tabela. Então, a gente vai, vamos supor, deu 10 centímetros do diâmetro, que eu sei onde a prótese pode ir. Então, a gente pega os limites anatômicos que a gente fala que a prótese pode ir. Vamos supor, a prótese, ela não pode passar, que a gente chama de linha axilar anterior do paciente. Porque se a prótese passar para lá, quando a paciente mexer o braço, vai incomodar a paciente. Então, o limite máximo lateral é a linha axilar lateral. Já o limite medial é até onde o músculo peitoral insere no externo. Então, esse aqui é
é o nosso limite medial. Então esse é o diâmetro do paciente para a gente ver o tamanho da prótese. E hoje, gente, 100% das próteses que a gente faz nas técnicas mais modernas são atrás do músculo. Então, tanto a colocação de prótese na técnica de R24E como também na mastopexia ou na mama redutora, todas hoje 100% a gente coloca atrás do músculo e faz o sutiã interno. Então o tamanho do volume da prótese vai depender da largura do seu tórax. Para vocês terem noção, uma paciente que tem essa largura em média 10 centímetros é um volume de prótese de 300, 325. A paciente já tem esse diâmetro de 11 centímetros, geralmente já vai ser uma prótese maior de 350, 380. Então o tamanho da prótese, o volume da prótese depende do tamanho e largura do tórax da paciente e como que ela quer que fique. Se a paciente falar para mim, doutor, eu quero esse colo bem marcado, a prótese ela tem que vir o máximo que ela puder aqui para ela ficar mais próxima, senão não adianta eu colocar uma prótese pequena que ela não vai fazer esse colo marcado mais próximo. Então essa expectativa também vai ajudar muito o cirurgião a definir como que ela quer que fique esse resultado e o volume da prótese. Então basicamente é isso que você precisa esclarecer para o seu cirurgião para ele definir. E muitas pessoas, doutor, e hoje então na consulta online, como que o cirurgião vai saber? Calma, gente. Para vocês terem noção, eu faço um simulador em 3D para as minhas pacientes. Então hoje o paciente, ele manda a foto para a gente. Então hoje, até mesmo na consulta online, eu já consigo definir o tamanho exato da prótese do paciente. Então, fazendo um simulador em 3D, que eu também faço na consulta presencial, que fica até mais fácil, eu já consigo ali definir, usando todas essas medidas que o software passa para mim, a precisão exata da prótese. Para vocês terem noção, antigamente a gente usava provadores, né? As marcas davam uns provadores, uns sutiãs ali para o paciente estar experimentando junto com a prótese ali, para a gente estar definindo. O cirurgião ele levava vários tamanhos de prótese para o centro cirúrgico para estar definindo ali na hora. Na hora eu vou ver qual que é o melhor para você. Hoje, gente, não tem nada disso. O sistema, o software já passa exatamente o tamanho da prótese que o cirurgião precisa levar para a sua cirurgia. Com isso, qual que é a vantagem? Primeiro que o paciente já sabe. Então hoje é muito difícil a gente definir ali na consulta e não usar na cirurgia. Quase 100% o que eu defini ali no consultório, na consulta, vai ser o mesmo tamanho que eu vou usar. Eu já levo só aquela prótese, eu nem levo que tantos próteses para experimentar lá na hora. Hoje não existe isso mais. Eu já levo só aquela prótese exata que o paciente vai precisar. Então o software hoje, a simulação em 3D, que é o sistema que eu uso, que é o Chrysalix, que é um sistema suíço, ele é muito preciso e muito fidedigno, porque ele consegue medir todas essas medidas de diâmetro, largura do tórax do paciente com uma precisão muito exata. Então, quando hoje eu já indico ali para o paciente na consulta, vai ser aquilo mesmo que eu vou levar para a cirurgia e o resultado vai ficar muito semelhante do que o software fez para a gente, tá bom? Então, na consulta você já sabe qual que é o volume que você vai usar hoje na sua cirurgia. E aí, ficou com alguma dúvida? Consegui responder tudo para vocês. Se você ficou com alguma dúvida também hoje, qual que é o tamanho exato para você de silicone? Comente aqui nos comentários que eu vou esclarecer tudo para vocês. E se você gostou desse conteúdo também, já compartilhe com seu amigo e não se esqueça de você ver os próximos vídeos que eu lanço aqui toda semana para vocês.